Olá pessoal, vamos falar aqui então hoje de capacitor esférico. Mais um tópico aí do nosso curso de Fundamentos de Eletromagnetismo. Então vamos lá. Aqui está então um capacitor esférico. Olha aí. Nós temos a parte central, que é uma esfera metálica, e fora aqui nós temos uma casca esférica. Aqui é o núcleo, que é uma esfera, e aqui uma casca esférica. A casca carregada negativamente, o núcleo carregado positivamente. Então as linhas de campo têm essa configuração. Isso aqui é a mesma configuração, como nós estamos desenhando em corte, é a mesma figura quando nós falamos de capacitor cilíndrico, mas aqui nós estamos representando em corte a situação de um capacitor esférico. Aqui dentro é uma esfera e aqui fora é uma casca esférica, ambas metálicas e carregadas, a parte de dentro positiva, a parte de fora negativa, linhas de campo como mostrado aqui. O nosso caminho de integração, ele é de dentro para fora, aquilo que nós já combinamos aí. Vai sair do negativo e ir para o positivo. Isso de dentro para fora é o nosso caminho de integração, DS. O raio, conforme mostrado aqui, é apontando para fora. Nós vamos trazer um raio até aqui, na superfície gaussiana. A superfície gaussiana é essa que está aqui, essa parte vermelha aqui, A é o raio da esfera de dentro, B é o raio da casca esférica. Então, conforme manda a receita, a primeira coisa que a gente faz é calcular o campo, depois calcular a diferença de potencial que se estabelece entre o positivo e o negativo, e depois usar a equação que diz que carga é igual a capacitância vezes diferença de potencial, e aí nós conseguimos calcular a capacitância. Então vamos lá. Cálculo do campo. Nós temos que, para calcular o campo elétrico, nós vamos usar a lei de Gauss. É escalar dA, que é igual a carga envolvida sobre ε0. Lembre que essa carga envolvida é a carga que está envolvida pela superfície gaussiana. A superfície gaussiana é essa aqui, essa que começa aqui, isso aqui, Então, superfície gaussiana. Então, isso aqui, na verdade, é a carga dessa esfera central. Tudo isso sobre ε0. E aqui nós temos que dA, um elemento de área. Quem é o elemento de área? Olha, aqui nós temos o campo e aqui também nós temos um elemento de área, um dA. dA e o campo formam ângulo de 0 grau. Então, aqui na equação nós vamos ter E vezes dA vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, então a equação vai terminar em E dA, que é a carga envolvida, sobre ε0. O campo é constante para toda esta superfície gaussiana, só por isso que nós podemos tirá-lo da integral. Então, como nós estamos computando o campo que passa por aqui, nós estamos avaliando o campo que passa aqui nesse pontilhado aqui, que eu estou fazendo agora, ao longo da superfície gaussiana. Então, já que o campo é constante, eu posso tirá-lo para fora da integral. Ele é constante em modo. Então, nós vamos ter campo dA, que é igual a carga sobre ε0. Isso aqui é a área de uma esfera e, portanto, é
4πr². Aqui a carga sobre ε0. Isolando o campo, nós vamos ter que o campo é igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre r². Este é o campo válido até chegar nessa superfície de raio B. Então já temos o campo, agora nós vamos buscar a diferença de potencial que existe entre A e B. Então nós vamos sair da posição B e vamos para a posição A. Repare que esse é o sentido a nossa trajetória de integração. Então vou sair de B e vou até A. É como manda lá no início da teoria. Sair do negativo e até o positivo para a gente evitar de ter uma diferença de potencial com módulo negativo. Então eu tenho VA menos VB, que é igual a menos integral de E escalar ds. ds agora é o caminho. Isso é integrando de B até A. Inicial, final. Inicial, final. Então, isso aqui nós vamos chamar simplesmente de V. Isso é igual a menos integral de E escalar ds. Olha, E e ds têm sinais opostos. Olha o sentido de ds, de fora para dentro. E olha o sentido do campo elétrico, de dentro para fora. Então, vai ser E ds cosseno de 180 graus. Então, isso aqui, cosseno de 180, negativo, menos 1. Então, multiplicado por isso aqui, vai ficar positivo. Então, vai ficar integral de B até A é escalar ds. Isso é a diferença de potencial. E agora, nós vamos lembrar o seguinte, que o ds é de dentro, o ds é de fora para dentro, enquanto o dr é de dentro para fora. Então, ds e dr têm sinais opostos. Então, nós vamos ter E escalar ds, então vamos escrever menos dr. E aí vamos colocar esse negativo para o lado de fora da integral. Então vamos ter, qual que é o valor do campo? Olha aqui o valor do campo. É 1 sobre 4πε0, que multiplica Q sobre r². Então a diferença de potencial é o quê? É menos, vou tirar toda essa turma aqui da integral, inclusive o Q, que é constante, para esse caso aqui. Então nós temos 1 sobre 4πε0, vou colocar o Q também do lado de fora, e aí eu tenho integral de 1 sobre r² dr. Quanto vale a integral de 1 sobre r²? Integral de 1 sobre r² é menos 1 sobre r. E esse r vai variar de B até A. Então eu tenho esse negativo, então vai ficar positivo agora. Então eu tenho que a diferença de potencial vai ser Q sobre 4πε0, 1 sobre o final, menos 1 sobre o inicial. Então, isso é a diferença de potencial. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, vai dar A vezes B, B menos A. Isso é a diferença de potencial. Já temos o campo elétrico, a diferença de potencial. Agora vamos recorrer à equação que diz que a carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial e, portanto, a capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. Então, voltando, eu tenho aqui diferença de potencial
diferença de potencial, e tenho aqui a relação entre a capacitância, a carga e a diferença de potencial. Então, vou usar esta equação, que é C, que é igual a Q sobre V, implica dizer que a capacitância é, então, o que é a carga? É a carga mesmo. E o que é a diferença de potencial? A diferença de potencial é Q sobre 4π ε0, que multiplica B menos A sobre A vezes B. Desenvolvendo a equação aqui agora, Q cancela com Q, esse 4π ε0 vai lá para cima, e nós vamos ter que a capacitância é igual a 4π ε0, que multiplica, aqui vai ficar A vezes B sobre B menos A. Chegamos aqui então na capacitância válida para um capacitor esférico. Equação válida para um capacitor esférico. De novo, vamos ver aqui, ó. A capacitância depende apenas de fatores geométricos. Lembra que A era o raio daquela esfera do núcleo, e B, aqui era raio B, e aqui raio A. Raio A, raio B. Ó, então, constante, 4π ε0, fator geométrico, fator geométrico, fator geométrico, fator geométrico. A capacitância depende de fatores geométricos. Então, está aqui a capacitância válida para um capacitor esférico. Bom, e se a nossa esfera for uma esfera isolada? Você tem uma esfera e na vizinhança dela não tem uma casca esférica, por exemplo. Você tem simplesmente uma esfera carregada positivamente, digamos, ou também negativamente. Como que fica essa situação aí? Então isso seria, no caso, uma esfera isolada. Se eu tivesse uma situação assim, ó, tivesse uma esfera, essa parte negativa aqui estaria a um raio B, onde B é muito grande. Um raio B, onde B é um raio muito grande. Isso é, portanto, uma esfera isolada. Eu tenho a esfera de raio A, onde o raio A vai ser igual a R. Uma esfera de raio R e que uma possível casca estivesse a uma distância muito, muito grande do centro. Ou seja, o raio B estaria tendendo a infinito. Então, isso seria um caso de uma esfera isolada. Então, para isso aí, basta que eu pegue a equação que está aqui em cima, aqui, ó, para um capacitor esférico qualquer, esta equação é válida. E se for uma esfera isolada? Conforme comentários já feitos aqui, a esfera isolada é aquela esfera onde a casca está a uma distância muito grande do seu centro, ou seja, o raio B da casca tende a infinito. Então, basta você manusear esta equação. Então, eu vou calcular limite de C com B tendendo a infinito. Então, aqui eu vou ter limite de 4π ε0 AB sobre B menos A, com B indo para o infinito. Então, eu teria aqui assim, ó, limite de C com B indo para o infinito. Então, vai dar limite, 4π ε0 multiplica A vezes B
sobre B menos A. Vou fazer uma coisa aqui, ó, que é dividir tudo por B. E aí eu tenho que a capacitância é igual, então, ó, limite 4π epsilon zero. Como é que vai ficar lá em cima? A vezes B dividido por B vai dar A. B dividido por B dá 1. A dividido por B é A dividido por B. Agora nota o seguinte, ó, então a capacitância vai ficar da seguinte forma. Substituindo então o B por um número muito grande, aqui vai ficar A sobre um número muito grande vai dar 0. Então nós vamos ter 4π epsilon zero A sobre 1. Então, capacitância é 4π epsilon zero vezes A. Ou, se quisermos, fazendo esse A igual a R, que é o raio da esfera isolada, nós temos que a capacitância é igual a 4π epsilon zero vezes R. Isso é a capacitância válida para uma esfera isolada. Está aqui a equação válida para uma esfera isolada.